Bem, nós estamos de volta aqui. Nós estamos Cristina Lima, Robson Cândido. Estamos conversando com a professora Valnice Carvalho, e uma cronista de mão cheia, uma poeta também, e uma observadora do nosso cotidiano. E eu queria perguntar a Valnice o seguinte: a gente estava falando sobre a questão do tempo lá da década, 10, 20 anos atrás, e agora no momento atual, e aí das suas inspirações, do que você faz, do que você escreve. E aí você se identifica mais com o tempo passado do que com esse tempo presente? Não, eu falei, eu estou no cenário, quer dizer, eu sou personagem dos meus textos, né? O cronista é personagem dos seus textos. Então eu estou no cenário, se o cenário, ele me reporta ao passado, eu vou lá e aquilo ali, como a ida, por exemplo, a veraneio... quando você faz a crônica sobre o farol, sim, né? Você focaliza em sua mente esse processo criativo. Vem o farol da atualidade, o farol do trio elétrico, ou vem o farol do passado, da época da sua infância? Como é que funciona isso na sua cabeça? Eu falo do farol, que geralmente ele me reporta mesmo ao passado, porque esse farol de agora, para mim, não tem mais brilho. Não é dos poetas. Não é o dos poetas. Mas mesmo assim, sentada na minha varanda, o texto que você até comentou que leu, no sábado passado, eu observei numa amendoeira uma pedra amarrada num barbante. Meu filho chegou, mamãe, isso é marimba. Então eu fui por esse caminho, quer dizer, eu estava no presente, a marimba e a hipnose. Fiquei hipnotizada, olhando a marimba. Fui ao passado e lembrei do jogo de amarelo e tudo que envolvia pedra. Peteca. E ao término eu saio falando: ah, vida adulta, vou procurar as pedras do meu caminho. Quer dizer, misturei pedra de passar anel e tal. Foi o presente, mas fui lá no passado. Eu faço esse passeio. Valnice, eu sei que você é apaixonada por rádio. Sim. Você gosta de TV? Não assisto quase. Nada? Novela, sim, assumidamente. Gosto de uma novelinha das 9. Não gosta de um programa de entrevista? Gosto. Mas assiste pouco? Assisto pouco, porque eu preciso me fazer companhia para que eu escreva. Outro dia nós perguntamos a Vilmar, eu estou tentado, não adianta, eu estou tentado a te perguntar. Sim. Eu sei que você pode não ver, mas você tem uma ideia e se fala tanto que todo mundo fica sabendo, mesmo que não veja. Sim. Essa proposta de Big Brother, do Big Brother. Eu fiz um texto em que... Ah, você fez um texto sobre isso? Fiz, já fui publicado. Em que eu chego numa loja de departamento lá em Niterói. Eu vi Silvia Salgado fazendo um texto essa semana sobre isso. Não, eu fiz no outro Big Brother. Então eu cheguei, eu vi um bochicho entre os funcionários, 10 horas da manhã, abri o shopping e ele vai ser eliminado. Eu falei, poxa, meu Deus, desemprego no país, mais um eliminado. Eles estavam falando do Big Brother. E de repente eu entro Você se deu conta que era o Big Brother. Mas aí, cena seguinte, eu vou a uma repartição em que as pessoas gargalhavam e riam, vai ser eliminado, vai ser caçado. Era um assunto de política. Quer dizer assim, gente... Era outro Big Brother. Era outro Big Brother. Samba do crioulo doido é o mundo de hoje. Porque o Big Brother estava dando um tom de peso ao assunto e uma coisa que deveria observar, por que é caçado, por que está isso, assim, a política, uma ironia, uma chacota. Então, aí eu já... a frase de De Gaulle. Isso. A minha não pode ser um país sério mesmo. Eu discordo, tá, Cristina? Eu sou nacionalista. Eu também sou. Eu sou empedernido, tá? De vez em quando a gente tem uma... Tem que se render. Tem que se render. Agora, não dou forma. É até inerente à nossa vontade, mas... Na verdade, é uma coisa que é inerente à nossa vontade, mas infelizmente a realidade nos impõe, né? E olharmos por esse prisma, com essa ótica, porque... A gente com essa preocupação do salário mínimo, por exemplo, o povo discutindo Big Brother. Né? Mas aí vamos voltar a Valnice aqui. Eu queria que você lesse mais alguma coisa aí, sua. Sérgio, não... E o contraditório, só para aproveitar o gancho de Cristina, e o contraditório é o quanto se discute a questão, não é, absurda desse reajuste do salário mínimo e o quanto se arrecada a emissora de televisão com as mesmas pessoas que são assalariadas e que gastam o dinheiro suado
para ligando telefonar, pra para poder eliminar, votar para o pra- Big Brother. É um absurdo. Para aprovar e para É eliminar. muito contraditório, realmente é muito contraditório e realmente às vezes não dá para levar o país a sério. Não, dá sim. A verdade é que aí é outra discussão, discussão mais ampla. Mas eu prometo a vocês que Olha, chegou em no mundo um outro árabe. programa que não Chegou no mundo árabe, não vamos No outro perder programa a que não esperança seja. que vai verdade, chegar é aqui. verdade. Um outro programa que não seja o avesso do avesso, nós vamos promover essa discussão. Papo cabeça, como diz Papo o outro, cabeça, né? Não é é. isso? Vamos lá, Valniza. Tem dias também que eu trilho pelo papo cabeça e me surpreendo. Poxa, eu estou tão papo cabeça. É verdade, Não é é? verdade. Poxa, eu tenho uma crônica que eu botei o nome de Por Excesso de. E vim falando todas as mazelas que estão acontecendo no mundo. Ponto. Aumento do salário mínimo. Ponto. Por excesso de informações, não tive como escrever minha crônica. Morreu. Me levei desse caminho. Não ótimo. faço crônica de encomenda. Se você chegar assim, olha, você faz sobre Uma aquele... crônica pro meu grande amor. Olha, não sai. Fala sobre isso assim, Eu acho assim. interessante isso, Não né? sai. Como é que as pessoas fazem por encomenda, né? É. O poeta, ou o cronista, ou o músico também, o escritor de Compõe. letras, o compositor. Não é? Era uma coisa mais ou menos Escreve para parecida. novela. Uma coisa mais ou menos parecida com a mãe da Fernanda Torres, Fernanda Montenegro. a Fernanda Montenegro, naquele filme Central do Brasil. Isso. Não é? Quando É. ela fica naquela estação escrevendo. Escrevendo pro menino. Não é? É muito interessante isso. Que, aliás, eu escrevia à mão. Sempre escrevia à mão. E chegava, quando eu comecei no jornal O Monitor Campista, graças a um livro de bolso, e que uma das editoras do Caderno Mais, Patrícia Bueno, passou no livro verde, viu, achou interessante, procurou saber quem era, mas não ligou o nome de Valniza ao de Valdir. Não foi por conta disso que eu fui chamada a escrever no Monitor, onde escrevi há quase 10 anos, né? Um ano que o Monitor se fechou. E escrevia todo domingo para o Monitor. E daí houve uma cobrança que eu publicasse o livro, publiquei, e reuni crônicas. Agora está na hora de fazer um livro das crônicas que eu escrevo no Monitor. Pergunto sempre para o meu pai, que era o meu conselheiro, amigo, pai, o que eu devo colocar? Vou fazer um livro com algumas crônicas. Minha filha, você tem Olhos de Argos. Eu falei, mas eu não estou lembrado o que é isso. Mas é justamente para isso, para o seu leitor, que não sabe, como você nesse momento não está lembrando, o que é Olhos de Argos? É aquele olhar que você tem dos Argos da mitologia grega, que tinham 100 olhos, que 50 nunca dormiam, estavam sempre atentos. Então eu fiz o Olhos de Argos e meti a cara literalmente no livro. Botei meu rosto, o meu olhar e fiz Olhos de Argos com algumas crônicas, que, como você me pediu, eu vou tirar uma delas. Isso. E aqui eu mesclo poesia e crônica. A gente quer aqui se inspirar mais um pouquinho no Avesso a Avesso, a partir dos seus textos, que eu sei que são muito bonitos. Olha, Essa é marcas. Marcos. É um texto em prosa. Desligou a TV. Dirigiu-se ao quarto. Precisava achar o sono, pois tinha compromisso marcado bem cedo para o dia seguinte. Tirava a maquiagem, olhando-se no espelho. As marcas do tempo estavam lá, em sua face. Desfez-se dos trajes e acessórios para usar roupas de dormir. Correu os olhos pelo corpo. As marcas do maiô, do relógio, da aliança, da vacina tomada em criança, das cirurgias feitas, da correntinha de ouro. Elas estavam lá, bem visíveis. Sentiu-se como se tivesse sido tatuada pelo tempo. Cerrou os olhos, mergulhou no seu íntimo e viu lá no fundo do coração as marcas patenteadas, mas invisíveis. Fez o sinal da cruz, tentou dormir, pois a hora marcada para o compromisso do dia seguinte era cedo, 7 da manhã. Bom, Deixa eu te perguntar uma coisa, Valniza. Você tem filhos, tem netos? Tenho filhos e netas. Netas. Isso. E você acha que elas vão enveredar por esse caminho? Olha- O que você está observando, você como grande observadora? Você sabe que eu tenho uma vergonha de expor meus textos para a família? É mesmo? É, porque o meu grande leitor, o grande incentivador é meu pai. E eu sou a que herdou o gostar do rádio, o gostar do jornal, o gostar da literatura, assim, do dia a dia mesmo. Então, por exemplo, no sábado passado eu fiz uma homenagem às minhas irmãs.
Elas não sabem que eu escrevi no jornal esse texto em que eu falo das duas irmãs, conto sobre as amigas que se encontram e no final eu peço licença para dedicar a crônica a elas. Então, eu me perdi. Peraí. Não, mas não faça Não, isso. você tem Não, vergonha. Eu não comento. Os meus filhos sabem que eu escrevo. De vez em quando, um deles, que eu sou filosofia, professor de filosofia, fala: ah, mamãe, eu passei os olhos lá no blog, gostei do seu texto. E as netas também, eu fico assim, evitando, eu não pergunto. Mas por que, Valnice? Eu não sei. Os textos são bonitos. Eu não sei. Tem tanta acessibilidade. Eu fico meio que Mas guardando. você tem que vencer esse bloqueio. Não, mas para mim isso não é mais do que guardar, isso é um bloqueio. E é importante que os seus filhos e as suas netas conheçam essa Valnice. Essa Valnice crítica, observadora do cotidiano, sensível, humana, entendeu? Que tem um olhar como o olhar do Valdir Carvalho, que era seu pai, Isso. essa pessoa magnífica, que eu convivi, eu fui prefeito, ele era funcionário público, a gente estava conversando aqui nos Sobre bastidores ele, há poucos instantes, e guardando a questão de cada um, entendeu? Mas o Valdir era um grande escritor, li muitas coisas dele, e Valdir com aquele comportamento e até o tom de voz dele, a altura do tom de voz dele, muito parecido com a de Carlos Drummond de Andrade, entendeu? E textos brilhantes, gostava de novela e tal. Então, essa sua história, seus filhos, as suas netas têm que saber, obrigação, um dever seu. Eles sabem de longe, né? Eles sabem que eu Mas escrevo. fala de perto, chama num cantinho, conversa, fala no ouvido, isso é bacana. Eu sou muito de respeitar os passos das pessoas. Então, eu vejo que os meninos não são meninos mais, né? Tem muitas ocupações e preocupações, e eu fico na minha viagem pela literatura, me guardando e sabendo que eu tenho os cúmplices, que são vocês, meus leitores, meus ouvintes. Valnice, eu ia te perguntar o seguinte, você tem uma religião assumida como... Não. Eu me batizei, fiz primeira comunhão, sou católica, mas gosto de literatura. Seu pai, Valdir, qualquer. professava? Meu pai, eu até quando cheguei, observei uma coisa na cena, é a imagem da Nefertiti, rainha do Egito. Meu pai, uma das rainhas, né, do Egito, meu pai, ele era Rosa Cruz, que não significa religião, não é? Então, meu pai estudava o rosacrucianismo, foi mestre Rosa Cruz, então muito voltado para coisas do pensamento, também nunca foi de frequentar templos, de ter religião como base. Mas sempre assim, eu tenho isso também dele, de fazer a caridade, de me ser desprendida e gostar dessa literatura. E sempre, Sérgio, eu busco fazer essas coisas como não fossem só minhas. Embora eu saiba que do outro lado do meu escrever, por exemplo, vou encontrar leitores, cúmplices, admiradores, que a gente que não entende também, tudo bem. O Rosa Cruz, Valnice, seria uma coisa mais ou menos como uma maçonaria? Isso, seria. Como se fosse uma maçonaria. Como fosse uma... Só que é frequentado por mulher e por homem, né? E eram estudos. No seu ponto de vista, Valnice, qual é o seu tempo, o melhor tempo? É o tempo do hoje, contemporâneo, ou é o tempo de antigamente? Você tem nostalgia? Você tem saudades porque do que até acontecia? tem um folclore de que o poeta tem que ser um eterno angustiado, né? Isso, mas Você tem esse tipo de angústia ou você acha que o tempo presente é o... Mas você vai nos responder, Valnice, isso aí depois do intervalo, porque já deu a nossa hora, nós vamos ao intervalo. O papo está gostoso aqui com a professora Valnice Carvalho. Você que está na sua casa aí, agora, né? fique assistindo, que ela vai dizer qual é o melhor tempo dela e o melhor tempo nosso, é claro. Até daqui a pouco.